Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula do curso de cartas de controle. Neste vídeo eu vou ensinar como fazer uma carta de controle x/r no Excel. Para que você entenda esta aula é importante que você tenha assistido a aula anterior, cujo link está na descrição do vídeo. O exemplo que a gente vai resolver é o seguinte: aqui nós temos 25 amostras, cada uma com 5 medições. Então vamos supor que esses dados correspondam a um processo de enchimento de vasilhames, cujo valor-alvo gira em torno de 200 ml, e aqui eu tenho a cada amostra 5 medições realizadas. É como se na primeira amostra eu retirasse 5 unidades do produto e medisse quanto tinha de volume dentro deles, aí depois mais meia hora ou uma hora eu tiro outra amostra de 5 unidades e meço qual é o valor que tem dentro dessas amostras, e aí eu vou fazendo isso até chegar em 25 amostras. E eu quero utilizar esses dados para verificar se o processo está sob controle estatístico ou não. Em outras palavras, eu quero estimar os parâmetros do processo, que no caso são a média e o desvio padrão, e depois calcular os limites de controle do gráfico x-barra e do gráfico R para verificar se o processo permanece estável ao longo do tempo. Então vamos fazer isso. Primeiro de tudo, a gente precisa calcular a média e a amplitude de cada amostra. Então a gente pode escrever aqui média e amplitude. E aí a gente pode calcular estes valores. A média é simples, a gente utiliza a fórmula média, seleciona todos os valores da amostra e dá Enter. E aí ele já calcula a média da amostra. E essa fórmula eu posso facilmente replicar para todas as amostras. Eu cliquei 2 vezes ali e ele replicou a fórmula. Já a amplitude é um pouquinho mais difícil. Só para recapitular, a amplitude é a diferença entre o maior valor da amostra menos o menor valor da amostra. Então a gente tem que fazer igual a máximo, aí eu seleciono todos os valores da amostra, menos o mínimo, e mais uma vez a gente seleciona todos os valores da amostra. Agora eu dou Enter e eu tenho a amplitude da amostra. E essa fórmula eu também posso replicar para todas as amostras. Então eu só vou colocar aqui bordas, tá, para ficar formatadinho. E agora a gente vai fazer alguns cálculos gerais. Primeiro a gente tem que tentar estimar a média geral do processo. Então a média geral, vou colocar aqui do lado, a média geral a gente viu no vídeo anterior que nada mais é do que a média das médias. Então eu estou usando uma fórmula da média aqui e eu vou calcular a média da coluna média. Então eu seleciono todos esses valores aqui e dou Enter. Então vocês vão ver que aqui eu estou calculando a média das médias e essa é a estimativa da média geral do meu processo. Agora a gente precisa calcular a média das amplitudes. Então vamos chamar aqui de R barra. Por que é o R barra? Porque a amplitude, a gente poderia chamar ela de R. A letra R é utilizada porque vem do inglês, que significa range. Range é amplitude em inglês. Então o R barra, a gente simplesmente vem aqui e calcula a média da coluna das amplitudes. E agora eu tenho o R barra. Para quem lembra do vídeo anterior, vocês viram que para a gente chegar no desvio padrão, eu tenho que fazer R barra sobre D2. E aí a gente tinha as constantes D2 e D3 para calcular os limites de controle. Então eu coloquei aqui para vocês, nessa aba constantes, os valores das constantes. Então a gente tem para cada valor de n, eu coloquei até n igual a 10, as constantes D2 e D3. Então eu já posso pegar aqui a constante D2, né? Eu vou pegar a D3 também, até porque a gente vai precisar depois, e já vou colocar aqui. Então a D2 e a D3. Deixa eu recortar e colar aqui, né? Eu vou fazer direitinho aqui agora. E aí a gente coloca constante D2 e constante D3. E agora eu posso chegar no desvio padrão, que é o R barra, então a gente coloca a fórmula aqui igual ao R barra sobre D2. Então agora a gente tem basicamente todas as informações necessárias para calcular os limites de controle. Então a gente vai começar pelos limites de controle do gráfico x-barra. Então eu vou colocar aqui limite superior de controle x barra,
linha média do x barra e o limite inferior de controle do x barra. Só para relembrar a fórmula do cálculo do limite de controle, eu estou colocando aqui para vocês, só para vocês lembrarem que o limite superior de controle é a média das médias, mais 3 vezes a estimativa do desvio padrão sobre raiz de n. Eu até vou criar uma linha a mais aqui, vou inserir uma linha e deslocar para baixo, vou colocar aqui o n, só para a gente lembrar que nesse exemplo é 5. Também gostaria de ressaltar, tá? Não sei se vocês perceberam, mas essas constantes D2 e D3, elas dependem desse n. Quando eu escolhi elas aqui, percebam que eu escolhi a constante D2 e D3 para n é igual a 5. Muito bem. Então agora a gente vai calcular os limites de controle. Então o limite superior de controle é a média geral, o x barra barra, mais 3 vezes o desvio padrão sobre raiz de n. E aí a gente fecha. Agora eu tenho o limite superior de controle. A linha média vai ser a própria média geral. Então eu coloquei aqui o próprio valor que está na célula K2. E o limite inferior de controle é igualzinho ao limite superior, só que com o sinal de menos. Então vai ser igual à média geral menos 3 vezes o desvio padrão sobre raiz de n. E aí a gente finaliza os cálculos dos limites de controle do gráfico x barra. Agora a gente precisa plotar o gráfico. E para isso eu vou começar criando aqui 3 novas colunas. Então eu selecionei 3 colunas, vou clicar com o botão direito e inserir. Aí ele vai empurrar 3 colunas para lá. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui os limites de controle do gráfico x barra. Então eu até vou fazer assim, eu vou copiar isso aqui, vou dar Ctrl C. Aí aqui eu vou apertar Ctrl Alt V, tá? E aí a gente vai transpor os valores. Então ele vai copiar esses valores transpostos aqui. E agora a gente vai copiar as fórmulas. Então a gente vai fazer que o limite superior de controle vai ser igual a este valor. Aqui o limite superior de controle vai ser igual a este valor. E aqui vai ser igual a este valor, que é o limite inferior de controle. Aí a gente pode abrir cada uma dessas fórmulas e travar elas apertando F4. Então eu abro aqui, aperto F4, trava. Mesma coisa aqui. E a gente pode pegar essas 3 fórmulas e replicar até a última amostra. Então aqui eu tenho os limites de controle de cada uma das amostras. E agora só falta a gente plotar esses dados, né? Só vou colocar aqui bordas. Então, para plotar esses dados, eu preciso primeiro selecionar todas as médias. Aí eu vou segurar a tecla Ctrl. Vou clicar aqui e ainda segurando a tecla Ctrl, eu vou apertar o Shift para o lado direito e Shift para baixo. Aí eu selecionei tudo, tá? E aí a gente vem em Inserir, Linhas, e a gente pega essa primeira opção. E aí nós temos o nosso gráfico x barra, tá? O gráfico x barra, não é o gráfico R ainda, tá? Então a gente pode dar um nome aqui para o gráfico. Vamos chamar de gráfico das médias, tá? Gráfico das médias, vou até colocar aqui entre parênteses x barra. E aqui a gente só vai fazer umas pequenas formatações, porque eu estou achando que esse eixo poderia começar no 196. Cliquei 2 vezes aqui. Aí eu vou colocar que o eixo começa com um valor mínimo de 196, para ficar mais espalhado. E eu só vou clicar uma vez em cima dessa linha, e depois vou clicar aqui na formatação, para mudar a cor da linha. Vou colocar ela em vermelho, porque é um limite de controle. Vou clicar uma vez só nessa linha, e também vou formatar a cor dela para vermelho. Fechar aqui. E aqui nós temos o nosso gráfico de controle x barra. E aparentemente o processo está sob controle estatístico com relação à média. Agora a gente precisa fazer os limites de controle do gráfico R, do gráfico das amplitudes. Então nós vamos fazer mais ou menos uma mesma estrutura dessa daqui. Vou apagar as fórmulas. E aqui, em vez de ser x barra, eu vou colocar R. Tá? Então agora é o limite de controle superior, a linha média e o limite inferior de controle do gráfico R.
Então eu vou colocar aqui na tela primeiro a fórmula para vocês lembrarem que o limite superior de controle do gráfico das amplitudes, ele vai ser a média das amplitudes, o R barra, mais 3 vezes D3 vezes a estimativa do desvio padrão. Então vamos implementar essa fórmula. Então o limite superior de controle vai ser igual ao R barra mais 3 vezes o D3 vezes o desvio padrão. E aí a gente dá Enter, o limite superior de controle deu 10. A linha média é o próprio R barra. Então eu vou colocar aqui que está na célula N3, e o limite inferior de controle vai ser igual ao R barra menos 3 vezes o D3 vezes o desvio padrão. Aí aqui vai acontecer uma coisa muito comum. Sempre que eu uso amostras de tamanho pequeno, por exemplo 3, 4, 5 ou 6, o limite inferior de controle do gráfico R vai dar negativo. Então o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia vir aqui e colocar 0 simplesmente, porque a gente viu que não existe amplitude negativa. Mas para deixar isso mais automatizado, deixa eu apertar Ctrl Z aqui para voltar, a gente vai fazer o seguinte, em vez de colocar negativo, eu vou colocar aqui igual a máximo de 0, ponto vírgula, e a fórmula anterior. Por quê? Porque se esse resultado aqui der negativo, ele fica com 0. Se esse aqui der positivo, ele fica com o próprio limite inferior de controle. E aí fica mais automatizado. Agora, para a gente desenhar o gráfico R, só falta a gente, mais uma vez, criar as colunas aqui. Então, vou criar mais 3 colunas. Vou copiar esses valores, Ctrl C, Ctrl Alt V e transpor. E aí a gente vai fazer a mesma abordagem do gráfico X barra. Vai ser igual a esse limite inferior de controle. Já travei com F4, tá? Então vai ser igual a esse daqui, F4, e vai ser igual a esse valor aqui, travado com F4. E aí eu posso replicar essa fórmula para todas as amostras. Falta agora a gente desenhar. Antes eu só vou colocar aqui as bordas. Então a gente seleciona, como é o gráfico das amplitudes, eu vou selecionar a coluna das amplitudes. Aí eu aperto a tecla Ctrl, clico aqui, aí eu seguro Shift, aí para a direita e para baixo. Aí eu tenho todos os dados selecionados, todas as amplitudes e os limites de controle. Aí a gente vem em inserir, linha, mais uma vez. E nós temos aqui agora o gráfico R, o gráfico das amplitudes. Então vamos apenas fazer algumas formatações. Eu vou colocar aqui gráfico das amplitudes. Vou colocar R, né? E aqui a gente só vai formatar a cor dos limites. Então eu vou clicar 2 vezes. Aí a gente vem aqui, coloca a cor vermelha, clica uma vez aqui e coloca a cor vermelha também. Então a gente tem aqui os dois gráficos. A gente consegue enxergar claramente que o processo está sob controle estatístico, porque tanto no gráfico das médias como no gráfico das amplitudes, os valores estão se distribuindo em torno da média e com uma variabilidade aparentemente estável. Então a gente não tem razão para dizer que esse processo é instável. Então ele parece ser estável. E aí, para finalizar o exemplo, a gente pode falar que esse processo, além de estável, ele está seguindo uma distribuição normal, com média 200,048 e desvio padrão 2,036. Tá, pessoal? Então era isso que eu tinha para esse vídeo. Tá? Eu espero que tenha ajudado. E esse curso de gráficos de controle vai ter várias aulas ainda. Então fiquem atentos aos próximos vídeos. Até mais!